Olá novamente, bem-vindo à segunda parte do Mais Esperto que o Diabo. E aí, vocês gostaram da primeira parte? Lembrando que a primeira parte desse livro, dessa resenha que eu estou fazendo, do Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, já foi gravado, já está lá na playlist dos livros quânticos, ok? Espero que vocês gostem. E você que já viu a primeira parte, bem-vindo à segunda parte. Gente, esse livro foi muito controverso, foi um livro muito polêmico, né? Na época que ele foi lançado, né? Foi aberto ao público. Tanto é que ele ficou mais de 70 anos escondido do grande público. Napoleon Hill, que é o autor desse livro, teve muito receio, né? Teve muito receio na época de publicar pelo tema ser bastante polêmico. O nome já fala, né, do diabo, e muitas pessoas, imagina se hoje já temos crenças limitantes imensas a respeito da expansão de consciência, a respeito de sucesso, de prosperidade. Você pode imaginar como era na década de 30, porque esse livro foi escrito em 1938 por Napoleon Hill, onde ele conhece, né, e entrevista Andrew Carnegie, que era um dos homens mais ricos do mundo na época. Andrew Carnegie era conhecido também como o rei do aço, né? Ele era um dos industriais proeminentes, pioneiros na indústria do aço lá nos Estados Unidos. E o Napoleon Hill, ele conhecia muitas pessoas que faziam muito sucesso, muitos americanos de sucesso, industriais de sucesso. E ele queria saber como é que essas pessoas, como é que esses industriais, esses magnatas, né, obtinham a sua riqueza, não só fisicamente, de movimentar monetariamente, mas também como eles adquiriram a mente próspera, que é o que interessa, né? É um livro de desenvolvimento pessoal, é um livro de expansão de consciência. Então, Napoleon Hill queria saber como é que funcionava a mente desses grandes ricos, desses bilionários americanos. Então, ele tinha entrevistado, ou pelo menos tinha conhecido, Henry Ford, lembra do Henry Ford, né, dos automóveis Ford, Harvey Firestone, acho que também é da indústria automobilística, né, da marca Firestone, George Parker, Thomas Edison. Tá vendo? Thomas Edison, um grande inventor. Theodore Roosevelt, que foi um ex-presidente dos Estados Unidos. Então, todas as pessoas que ele achava que tinha contribuições para dar referente à mente próspera, à quebra de crenças limitantes em relação ao dinheiro, em relação ao sucesso, o Napoleon Hill, ele foi fazendo essa pesquisa, ele foi fazendo manuscritos e manuscritos acerca de leis de prosperidade, de metafísica do dinheiro, metafísica do sucesso e como chegar, né, na metafísica do sucesso. Lembrando que Andrew Carnegie, que ele foi entrevistado nesse livro, Mais Esperto que o Diabo, ele conheceu o Napoleon Hill em 1908. Então, ó, já tem bastante tempo já essa conversa aí. E esse livro chegou pra gente graças ao universo, né? Ele foi publicado, ele foi exposto, porque como já falei antes, ele foi proibido, né, em certas partes, ou então ele teve que ficar escondido do público 70 anos, mais de 70 anos, tá vendo? Como a humanidade não aceita, né? Não aceita o desenvolvimento e o sistema também não é bom para o sistema, né? Abrir as comportas do sucesso, as comportas da prosperidade para todo mundo, né? Senão, como é que vai ter a parte pobre que serve? Entendeu? Então, isso tudo tem que ser mudado nas nossas cabeças, nas nossas crenças. Então, vamos começar? Então, gente, na segunda parte vem a temida entrevista, a temida e exclusiva entrevista com o diabo. Então, além de temida, ela é uma exclusiva, sabe, gente? Ele conseguiu, não se sabe como, né, contatar a entidade do diabo. Aí ele diz assim no livro que se é o diabo com garfo e tudo mais, que vive no inferno, ou se é um diabo uma entidade, ou se é o diabo pessoa de carne e osso,
fica para o leitor decidir isso, né? Fica com as crenças do leitor, que ele não vai dizer qual é a forma exata, mas dá para entender, assim, subjetivamente, que seja uma entidade espiritual, mas que fica a cargo do leitor decidir se esse diabo é real ou ele não existe, entendeu? Pois é, essa entrevista é muito hilária, ela é muito, às vezes parece cômica, às vezes é muito triste e tem pitadas de maldade, muita maldade. Então, antes da entrevista, ele cita um seguinte trecho: o estado de espírito é o fator determinante para a oração funcionar ou não. Lembra que no último vídeo, na parte 1, tinha falado de como orar verdadeiramente, como fazer sua oração funcionar de fato? Então ele continua dizendo que o estado de espírito, como você se sente, a maneira como você está no momento que você ora, quais são os sentimentos que estão, né, em maioria no seu coração, que vai determinar o resultado, se a oração vai funcionar ou não vai funcionar. A partir da lei da vibração, de que tudo vibra, tudo tem vibração positiva e negativa, como é que você vai orar na vibração negativa, querendo co-criar coisas positivas? Não tem como. Então, ele diz isso, que seu estado, qual o estado que você está orando? Se é na ansiedade, se é no medo, se é na dor, se é na preocupação, se é na piedade, se é na medicância, se é na pobreza, se é na carência, se é na escassez, como você está orando, como você está pedindo ao universo. Isso é fundamental, isso é o ponto-chave de você fazer uma oração que vai ser efetiva e uma oração que não vai ser efetiva, ok? Porque o universo não entende de palavras, ele entende de emoções. Ele entende de sentimento, de estados de ser, os estados do seu espírito no momento da oração. Aí ele continua: toda diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Toda questão emergencial na sua vida, tudo aquilo que te tira do seu eixo na sua vida, que são catástrofes, tragédias, não importa, qualquer situação extrema também vai ter nessa extremidade negativa uma extremidade positiva. Vai ter uma semente que, se você souber aproveitar, saber como essa tragédia pode te ajudar, pode te alavancar de novo para você recomeçar. Então, toda parte ruim tem uma parte boa inerente dentro dela, entendeu? É como se fosse aquela frase: o mal serve ao bem. Aquela situação que te parece ser do mal, que te parece negativa, se você olhar com outros olhos, olhar com uma consciência mais elevada, com uma expansão de consciência, com uma ampliação de horizonte, você vai ver que aquele problema nada mais é do que uma chance de você fazer algo melhor com você. Ou então um chacoalhão, um momento de despertar sua consciência, né? De mudar de caminho, de abrir novos rumos na sua vida. Então, tudo de negativo tem uma semente positiva dentro, né? Também é a lei dos opostos. Todo oposto negativo tem seu oposto positivo, todo oposto positivo tem seu oposto negativo. São leis universais, que também farei outros vídeos a respeito disso, né? Só passei aqui por cima para vocês entenderem melhor o conteúdo do livro. Então, um dos segredos que ele também fala antes da tal entrevista é associar-se a outras mentes superiores. É por isso que Napoleão Hill sempre estava cercado de masterminds. Masterminds é um conceito inglês, americano, para você, de pessoas que sabem usar a mente, sabe? Pessoas que sabem manipular tudo. Uma manipulação boa, entre aspas, sabe? Uma manipulação para o sucesso. São masterminds, são espertos, são sagazes. Aproveitam tudo que tem ou que não tem para crescer, para expandir seus negócios, né? E esse termo é muito utilizado na economia, no meio financeiro, para pessoas que se destacam, que sempre estão à frente, que são pioneiros, são mastermind da indústria do aço, são mastermind da indústria têxtil, sabe? São masterminds,
são as referências maiores, né? As mentes mais prósperas de cada serviço, de cada eixo. Aí vem, né, a famigerada entrevista com o diabo. É engraçado que no começo da entrevista ele pergunta assim pro diabo: como é que eu posso te tratar como diabo? Simplesmente como diabo? É o diabo, não. Você não pode me tratar como diabo, você tem que me tratar como sua majestade, tá? Então tem que ter respeito com o diabo. Então vamos ter respeito com o diabo, porque ele não é qualquer diabo, ele é o rei, né, dos negativos. Então ele tem que ser tratado como sua majestade. Aí ele, tá bom, Napoleão Hill fala, ok, vou te tratar, né, como sua majestade. Então essa entrevista basicamente é o ser humano entrevistando a sua majestade, o diabo. Aí ele começa, diabo, uma das as perguntas iniciais. Como você faz para as pessoas, cada vez mais os humanos, decaírem, ficarem à mercê dos negativos? Como é que os negativos, como é que o diabo trabalha de fato? O que, que mais importa para o diabo? Como que o diabo faz para segurar, né, para manipular os seres humanos? Aí o diabo fala assim: controle da mente. É pelo controle da mente que nós negativos, nós, a legião negativa, utilizamos dos seres humanos. Controle da mente. Então, é na mente que funciona o controle, né? Por onde o diabo começa a ceifar, começa a te tirar do eixo, a te desnortear. Então, é pela mente, sempre pela mente. Aí o entrevistador pergunta, mas mente humana? Por que mente humana, né? Se você pode conquistar planetas, pode conquistar galáxias, por que mente humana? Aí o diabo diz, mentes humanas são muito melhor que estrelas e planetas. Olha só, ele diz que é muito melhor você saber controlar a mente humana do que saber controlar planetas, estrelas, galáxias, porque é na mente humana que está o verdadeiro poder. É na mente humana onde está a cocriação, né? A manifestação dos sonhos, a manifestação da verdadeira realidade, sempre é na mente humana. Então já começa a entrevista colocando como ponto principal o controle da mente humana, e que o diabo está muito interessado, ele trabalha a princípio com o controle da mente humana. Aí ele segue. Mas como? Como que você controla a mente humana? Ele pergunta pro diabo. É o diabo. A sua majestade fala: ora, pelo medo. O medo, os pensamentos negativos, são as ferramentas essenciais para nós negativos controlar a mente humana. Ora, o medo gera lucro, né? Fala a minha agora. Ora, o medo gera lucro, o medo te paralisa, o medo corta todas as suas esperanças, o medo te faz não sair do lugar, o medo te congela, o medo faz você não ascender na vida, não evoluir. Então, o medo e os pensamentos negativos são a arma, são as ferramentas preferidas do diabo para controlar a tal mente humana. E ele segue. Dentre esses medos, existem 6 medos principais que o diabo diz que são melhores para controlar, né, a mente humana. É o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Então, o diabo diz que dentre esses 6 medos, são os 6 maiores medos da humanidade, é que ele pode controlar. O medo da pobreza, né? O medo da escassez, o medo de não ter dinheiro, o medo de não poder sustentar sua família, o medo de não poder arcar com seus compromissos, arcar com sua vida básica, né? Primeiro degrau da pirâmide de necessidades básicas. Esse medo, ele diz que destrói muitas pessoas, paralisa muitas pessoas de progredirem na vida. O medo da crítica, né?
o medo de dos outros não aprovarem você. Ah, será que eu tô bonita? Será que eu tô feia? Que roupa que eu tô? Será que o povo vai gostar? Será que o povo não vai gostar? Vai falar mal de mim? Vai falar bem de mim? Então, o medo da crítica também é um dos maiores medos pelo qual o diabo trabalha, no controle das massas. Medo da crítica, né? Perda da saúde, né? Não precisa nem falar. A pessoa que é hipocondríaca, que tem medo de perda, que só pensa em doença, que tá lá paranoica na doença, cocriando só doenças para a sua vida, ou então cocriando doenças para outras pessoas também à sua volta. Perda do amor, o medo de não ser amado, o medo de não amar. Velhice, né? O medo de que na nossa sociedade ser velho ou envelhecer é um medo indiscutível de que você não vai valer mais nada, crenças limitantes, né? De que você não vai valer mais nada, de que você vai ser um peso para as pessoas, sendo que a velhice, ela na verdade é o ganho de tantas experiências, então devia ser a fase mais sagrada, mais respeitada de todo ser humano, devia ser a velhice. Assim como na Índia, né? Na Índia, a velhice é muito respeitada. A velhice na Índia é sagrada. É sagrada. Os idosos lá são sagrados. Muito diferente aqui do Ocidente, né? Onde os idosos são considerados pesos mortos. E além desses medos, o diabo diz também trabalhar com muitos vícios. Ele diz na entrevista que os vícios são a decadência do ser humano, sabe? Literalmente, os vícios. E é muito engraçado que ele cita dois vícios, assim, muito decadentes, que é o vício do álcool e do cigarro, né? Ele chega a dizer que até o próprio vício do cigarro, o vício de fumar, seja pior do que o vício do álcool. Ele diz que o vício do cigarro, corrompe muito mais fácil, corrompe muito pior do que a bebida alcoólica, né? É de se pensar. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, os vícios geram medo sistêmico e generalizado. O vício vem a partir de medos sistêmicos e generalizados. Por quê? Porque o vício, ele normalmente ele aparece quando a pessoa não sabe resolver uma situação, não está com alguma questão bem resolvida e ele parte para uma fuga, né? Na verdade, o vício é uma fuga da realidade, uma canalização errada, uma canalização negativa, seria o vício. E o diabo sabe os negativos, né? Para quem não acredita no diabo, usa o termo negativo, os espíritos negativos sabem que os vícios são formas de deteriorar a mente e a capacidade de pensar. Guarde isso, ó, capacidade de pensar, porque isso vai ser uma das chaves principais desse livro. Capacidade de pensar, autonomia, né? Então, o diabo diz, ele usa uma expressão chamada hábito de alienar. Ele ama o hábito de alienar, a alienação de mentes, a alienação das massas. Ele diz que você quer saber quando o ser humano está na derradeira decadência, na derradeira. Tipo assim, só falta um empurrãozinho para ele cair de vez, é quando ele está alienado. É quando o ser humano não consegue pensar por conta própria, é quando o ser humano não consegue raciocinar por conta própria, ele está à deriva, ele está, né, fluindo com os pensamentos da mídia, com os pensamentos das redes sociais, com os pensamentos da massa. Ele não tem uma autocrítica, não tem uma autocrítica e não tem a crítica de tudo que ele aprende, não tem uma crítica de tudo que ele sabe, não tem uma crítica de tudo que ele ouve. Aí o diabo fala, né, que as principais instituições que ajudam ele a controlar as massas pela alienação é a igreja, é a escola, né? São as religiões, a escola, o ensino, as faculdades. Aí o entrevistador, Napoleão Hill, fala: Nossa, mas como? Como que a igreja te ajuda, diabo, a acabar com a vida das pessoas? Ele fala: Ora, a partir do momento que o padre, né, que os religiosos jogam a culpa em mim, eu ganho um álibi para por trás sempre gerar medo, né?
vai sempre gerar medo na multidão, gerar medo nas crianças, nas pessoas, de um possível inferno, um possível castigo eterno, né, com garfo lá te espetando. Então, o medo que as igrejas, as religiões fazem com as massas, é, ajuda o diabo no trabalho dele, ajuda os negativos no trabalho dele de controle das mentes. Olha só, gente, isso é muito forte. Controle mental. É você ser um zumbi. É você não ter autonomia nenhuma. É alguém tomar posse da sua mente e pensar por você, agir por você e você, como um boi, né, como a manada, seguir sem senso crítico, sem autocrítica. Então ele fala muito sobre isso, ele fala como que as pessoas, né, o entrevistador deixa claro como que as pessoas estão descuidando das suas mentes, como é que as pessoas estão deixando qualquer um tomar posse das suas opiniões. Cadê o senso crítico? Cadê o questionamento? Perguntar, será que isso é certo? Será que isso é errado? Ninguém pergunta, as escolas, aí entre as escolas, né, que o diabo fala que as escolas também ajudam e fomentam o medo e o controle, junto com as faculdades. Por quê? Porque não desenvolve o senso crítico. Você chega na escola, a criança chega na escola, tem todo um roteiro preparado, tem toda assuntos que ela talvez nunca use na vida e ela não é preparada para pensar por si própria, ela não é preparada para questionar o mundo em que ela vive, a criança não é preparada para ter uma educação sentimental, né? Principalmente uma educação subjetiva. Então são sempre um currículo escolar abarrotado de coisas que talvez as crianças não saibam se vão usar nas suas vidas. E se usam, usam muito tecnicamente, não tem nada subjetivo, não pensa, não pergunta por quê, será que isso é certo, será que isso não é certo? Então é sempre uma coisa dada, te enche de informações muitas vezes inúteis, mas que a criança tem que engolir, o adulto tem que engolir sem questionar, sem saber por que daquela informação, sem saber por que está aprendendo aquilo e não tem senso crítico nenhum. Então, o hábito de alienar, o diabo diz que até o entrevistador fala assim: fala, diabo, para mim, qual é a principal ferramenta que você usa? Aí o diabo fala assim: ah, não sei se eu vou falar, porque isso aí pode acabar com a minha carreira. Como é que eu vou conseguir carregar as pessoas? Como é que eu vou fazer meu trabalho de negatividade se eu contar meu segredo? Se eu contar pra você, fica difícil, né? Você vai acabar com o negócio aí de ferrar a vida das pessoas, de controlar as pessoas. Aí o Napoleão Hill fala: não, conta. De repente as pessoas vão ler esse manuscrito e nem vão acreditar que eu entrevistei o diabo, nem vão acreditar, vão falar que isso é balela, que tudo isso é uma conversa sem sentido. Aí o diabo acaba contando: sim, a minha principal arma é o hábito de alienação, é o hábito de alienar, né? Alienar, que é tirar você, né? Alienar do mundo, da realidade. Você ficar, é como se você tivesse esquizofrênico. Você não aceita a realidade, você não pensa, você apenas segue a multidão, você apenas segue os outros sem questionamento, sem pensar por si próprio. Aí o diabo próprio ele fala, né? Que a mente nada mais é do que a soma de todos os hábitos. Então, que hábitos estão sujando a sua mente? Que hábitos estão contaminando os seus estados de ser, né? O seu estado de espírito? Que hábitos estão fazendo com que você esqueça, né? De controlar, de tomar posse do que é seu, da sua mente, que é a principal ferramenta de cocriação, de sentimentos, o que você anda fazendo que está sujando, que hábitos impuros, né? No sentido espiritual, você está fazendo que está te bloqueando, te atrapalhando. Aí ele cita uns hábitos aqui que atrapalham, o diabo cita, que tem muita relação com os 7 pecados capitais. Lembra dos 7 pecados capitais? Então ele cita esses hábitos e meio que tem uma ligação que seria o hábito do medo, o hábito da superstição, o hábito da vingança, da raiva, da preguiça, da avareza, da ganância, da luxúria, da vaidade. Então, são hábitos,
São extremos negativos, né? São hábitos que, lembrando que tudo tem sua polaridade, né? Tudo tem sua polaridade, tudo tem seu oposto. E esse aqui são os hábitos extremos negativos, que se a pessoa souber balancear, ter um equilíbrio, não vira, né, um hábito destrutivo. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Você me entende? Que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Como você anda dosando, entende? Descansar é uma coisa boa. Prazer é uma coisa boa. Agora, se você vive em função do prazer, aí já é luxúria. Se você vive em função de descansar, em função do ócio, aí é preguiça. Então nós temos que, né? Aqui estão os extremos e você tem que saber dosar, estar sempre no equilíbrio, não ir para um extremo negativo, entendeu? Então é isso que o diabo quis dizer nessa fala. Aí o diabo fala assim: os homens que sabem como conseguem as coisas materiais desta vida geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. Desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais. Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. Aí o diabo diz, o diabo faz até, gente, o diabo faz até um censo, faz até uma pesquisa, uma estatística, né? Ele diz que 98%, o diabo diz que 98% da humanidade está sob controle dele. E que apenas 2% não está sob controle dele. Então, imagina, a maioria esmagadora está sob o controle do diabo. Apenas 2% não está. Aí o entrevistador pergunta: quem são esses 2% que não estão sob o seu controle? Né, diabo? Aí ele fala assim: esses 2% que não estão sob o meu controle e nunca estarão sob o meu controle são as pessoas que sabem pensar por si próprias. As pessoas que estudam, as pessoas que vão atrás, que questionam, que querem saber mais além, sempre mais além, que trabalham, que estudam sempre para expandir sua consciência. Então é essa frase que se encaixa nisso que eu acabei de dizer. Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida, né? Os homens ricos que manifestam prosperidade, que manifestam sucesso, que manifestam sempre o melhor da vida, prosperidade em todos os sentidos, saúde, bens materiais, relacionamentos, tudo. Geralmente sabem também como manter-se longe dos alcances das minhas mãos, né? Das mãos do diabo. Então são essas pessoas que estão sempre longe do diabo, que estão fora do alcance do diabo. Por isso a importância de ter autonomia de pensamento, saber questionar quais paradigmas estão te travando na sua vida. Agora falando seriamente, quais paradigmas estão travando a sua vida? Quais são os dogmas religiosos que você traz da sua infância? Quais são os dogmas, né, da família que você traz, crenças familiares que você traz que estão travando a sua prosperidade, vamos ser bem claros, o seu modo de receber e atrair dinheiro, né? A partir do momento que você entende que o dinheiro não é uma coisa boa, como é que o dinheiro vai vir para você? O dinheiro é uma energia. O dinheiro é uma energia sábia, uma energia sagrada. Nós devemos sim honrar o dinheiro. Ou você acha que Deus é pobre? Ou você acha que Deus, o Criador, o todo é pobre? Como é que o todo é pobre? Olha a criação dele. Olha o universo. Olha a natureza. Não precisa nem ir muito longe. Olha a natureza. Olha as árvores. Tanto de folhas que tem em cada árvore. Olha a grama. Olha os animais. Olha as espécies de animais que existem no mundo. Então, manter a mente próspera, ser um mastermind, sabe? Expandir, ser uma super cabeça, uma super mente. Não sentido de cabeção, mas sentido de expansão de consciência. É fundamental para você ter sucesso financeiro, sucesso em todos os aspectos da vida. Aqui eu estou falando muito de prosperidade, dinheiro, porque o livro remete à prosperidade, né, econômica. Mas em todas as áreas da sua vida isso serve. Não seja medíocre, não seja mediano, não seja pobre no amor, não seja pobre na saúde, não seja pobre em nada. Tudo que você fizer, faça com amor e faça bem feito. Faça com fartura, faça com abundância.
Esse é o principal sentido da vida, segundo o livro Mais Esperto que o Diabo. Agora vocês começam a entender o porquê do título, Mais Esperto que o Diabo, e vocês também começam a entender que o título é tão legal e faz total sentido. Afinal, para você prosperar, para você ter uma vida que deseja, você tem que ser mais esperto que o diabo, você tem que ser mais esperto que os negativos e saber as armas que eles usam contra você. E sabendo as armas que eles usam, você pode se defender antes, né? Fazer a sua parte, fazer o seu dever de casa, que é sempre manter a vibração alta, a frequência alta, seja com mantras, seja com meditação, seja com perdão, seja com amor, seja não. Obrigatório, amor incondicional a tudo e a todos, né? O amor divino, o amor incondicional. Ah, mas é difícil alguém amar incondicionalmente hoje, amar de verdade. É difícil, mas não é impossível. Seja você a primeira pessoa a começar a tentar amar incondicionalmente, gente. Amar é se entregar, é estar vulnerável, amar o outro como ele é, sem condição nenhuma. De raça, de cor, de credo, de orientação, de saúde, de nada. Amar por amar. Entender que todos somos um, não existe separação no universo. Tudo no universo é uma coisa só. Até os objetos, gente, é uma coisa só. O objeto sou eu sou o objeto, eu sou você que está assistindo esse vídeo, você sou eu. Não existe separação. Todos somos produtos de uma mesma fonte criadora. Ok? Aí, o entrevistador, ele vai mais a fundo. Ele não está satisfeito com as ferramentas que o diabo usa para destruir as pessoas. O entrevistador quer que o diabo faça uma lista. O diabo faça uma lista quais são as características de uma pessoa que está sob o seu controle e as características de umas pessoas, dos 2% que estão fora do seu controle. Então ele fala, diabo, Vossa Majestade, por favor, me conte. Como é geralmente as pessoas que estão sob o seu controle? Me dê dicas, escreva, como é que faça uma lista para mim das pessoas que estão sob o seu controle e as pessoas que não estão sob o seu controle. E é isso que eu vou apresentar para vocês na parte 3 do vídeo, ok? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Essa aqui foi a parte 2 do vídeo, do livro Mais Esperto que o Diabo. Espero que vocês tenham gostado, entendido, né? O que é essa entrevista com o diabo. E você acredita ou não acredita? O que você pensa sobre isso? Deixe nos comentários sua opinião. Estarei lendo todos os comentários. Sempre leio. É sempre gratificante e me faz crescer como pessoa e como ser. E se você gosta desse conteúdo de livros, eu sempre vou trazer livros para cá. Esse é um novo quadro aqui do canal. E se você gosta de livros, deixa um joinha, né? Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal para você sempre receber os vídeos em primeira mão. Gravei o vídeo, postei, vai sair quentinho, vai sair para você na hora que eu for postar, ok? Ele vai avisar, o YouTube vai avisar para você que saiu. Gratidão imensa e te espero na parte 3 com as descrições de como o diabo falando como que é as pessoas que ele controla e como são as pessoas que ele não controla. Ele vai descrever tintim por tintim. Eu te convido na parte 3 do vídeo, ok? Gratidão imensa. Um beijo no coração.